Olá, bem-vindos à terceira temporada de O Tema É. E vamos começar com um tema polêmico. O que foi negligenciado em Brumadinho? Vamos lá? Olá, se você ainda não me conhece, eu sou José Marcelo Penteado, médico do trabalho, atuo na Justiça do Trabalho realizando perícias judiciais, sou sócio proprietário do Instituto Imersão, realizando cursos na área de perícia médica, ergonomia, medicina do trabalho e temos o nosso curso também online que eu peço para vocês acessarem lá sobre perícias judiciais. Além disso, somos proprietários da MedSafe Solution, uma empresa que faz softwares para a área de perícia médica, saúde ocupacional, ergonomia. Estamos com um produto fenomenal que é o MS Ergo, onde você pode realizar perícias de ergonomia, você pode realizar análise técnica ergonômica, bem como gerenciar a medicina do trabalho na sua empresa com PCMSO, PPRA, LTCAT e tudo mais. Temos também a rede de peritos, que eu peço para você que seja um perito, que acesse o nosso site www.rededeperitos.com.br e venha fazer parte da nossa rede. Vamos construir a maior rede de peritos do Brasil. Vamos lá então à nossa pergunta. O que foi negligenciado em Brumadinho? No título do nosso vídeo nós temos três palavras importantes, que são perigo, risco e score de risco. E o que significa cada uma dessas coisas? O que é perigo? Perigo é aquilo que a gente tem receio, é aquilo que a gente tem medo. Então, por exemplo, eu tenho um mar e esse mar está cheio de tubarão. Isso é perigoso. Vocês concordam? Nossa, eu tenho um perigo. Eu tenho um tigre. O tigre é perigoso, eu tenho medo desse tigre. Eu tenho um local na minha cidade em que as pessoas falam, não vá para lá, porque lá é perigoso. Então essa é a definição de perigo. Mas perigo é sempre um risco? Não. Quando que o perigo se torna um risco? Quando eu tenho um ser humano lá naquele local. Então, um mar cheio de tubarão é um perigo. Mas só vai ser um risco quando o ser humano for nadar naquele mar. Aí eu começo a ter risco. E o que é score de risco? E aí que está a questão que eu quero levantar sobre Brumadinho. Quando eu determino que existe um risco, eu vou ter que obrigatoriamente, como médico do trabalho, como engenheiro de segurança do trabalho, como técnico de segurança no trabalho, identificado um risco ocupacional. Esse risco pode ser ruído, pode ser calor, pode ser um risco biológico, físico, químico, um risco ergonômico ou até um risco de acidentes. Toda vez que eu identifico a existência de um risco, obrigatoriamente no meu programa de gestão de risco, de gerenciamento de risco, dentro do meu PPRA, etc. e tal, eu vou ter que fazer uma coisa que chama-se plano de ação. Não existe identificação de risco sem, em seguida, fazer um plano de ação. E isso, infelizmente, nós não temos visto nas empresas. São identificados os riscos e coloca um EPI, etc., mas não há uma definição de um plano de ação. Por que eu tenho que fazer um plano de ação? Porque eu vou ter que, obrigatoriamente, identificado o risco, eu vou ter que eliminar o risco ou neutralizar a ação desse risco. Então eu tenho que tomar medidas de engenharia, etc. e tal, para que eu elimine esse risco. Isso vai fazer parte do meu plano de ação. Agora, obviamente, dentro de qualquer empresa, você vai ter inúmeros riscos. E aí, qual risco que eu vou eliminar primeiro? Como é que eu vou fazer esse meu plano de ação? Eu vou ter que fazer uma coisa que a gente chama de score de risco. Tem várias outras palavras, mas a gente pode chamar de score de risco. O que é esse score de risco? Identificado o risco, eu vou iniciar meu plano de ação e para saber quando que eu vou tomar condutas, se eu tenho que parar a atividade naquele momento, se eu posso esperar mais uma semana, se eu posso esperar mais um mês, se eu posso esperar mais 5 anos para tomar essa conduta, eu vou ter que fazer esse score de risco. E para isso eu vou ter que analisar duas coisas.
eu vou ter que analisar qual o grau desse risco que eu tenho e qual a gravidade desse risco, qual o potencial de dano desse risco. O que esse risco pode acontecer com a pessoa se eu mantiver ele por um determinado tempo, que nós chamamos então de score de risco, que é a probabilidade de ocorrer o risco e o potencial de dano que pode ocorrer o risco. Então existem diversas classificações que podemos fazer sobre o score de risco, em que eu vou classificar esse risco como, por exemplo, inexistente, né, ou improvável, vamos colocar improvável, muito baixo, né, improvável muito baixo, baixo, médio e um risco alto. Então aí eu posso utilizar diversas metodologias para chegar à conclusão daquele risco. Aí vai depender de cada risco, se ele é improvável, baixo, médio ou alto. E o potencial de dano? O potencial de dano é, se eu tiver uma exposição àquele risco, ou eu tiver um acidente devido àquele risco, qual o dano que pode ocasionar a pessoa? Então eu posso ter lá um dano quase nada, né? Um dano que eu não consigo nem mensurar. Eu posso ter a existência de pequenas lesões que não levam à incapacidade, ou pequenas doenças, alterações que não vão levar à incapacidade. Eu posso classificar que eu tenho doenças ou lesões que terão um potencial de dano maior, que poderão levar a uma incapacidade laborativa temporária. Então você vê, o potencial de dano começa a aumentar. Eu posso ter uma lesão que pode levar a uma incapacidade laboral definitiva, ou eu posso ter um potencial de dano que pode levar à morte. Então, quando eu vou analisar, eu vou verificar qual o risco que eu tenho e qual o potencial de dano que eu tenho para causar esse risco. Dependendo da relação de um do outro, eu vou tomar condutas, que podem ser desde assim, não, esse risco aqui eu posso mexer com ele daqui a um ano, porque o potencial de dano dele é muito pequeno, a probabilidade de ele acontecer é muito rara, então eu vou tomar condutas principalmente naqueles em que eu tenho um potencial de dano maior. E tem casos que sempre que eu tiver, mesmo que eu tenha um risco baixo, se eu tenho um potencial de dano alto, já é necessário, no mínimo, eu tomar condutas rápidas. Eu tenho que parar. Em primeiro lugar, se eu tenho um risco alto, com potencial de dano alto, qual que é a minha conduta como médico do trabalho, como engenheiro, como segurança? Para a atividade. Não vou fazer mais nada enquanto eu não resolver esse problema, porque eu estou com um risco alto e um potencial de dano alto que pode levar à morte. Agora, o que nós tivemos, por exemplo, em Brumadinho, que é a nossa pergunta, quando a gente analisa tudo isso, levando em consideração a risco e potencial de dano. O que nós tínhamos em Brumadinho? Ausência de risco? Aquela barragem nunca ia se romper? Não, nós temos um risco baixo, que era o que estava sendo programado lá, sendo analisado, acompanhado durante os anos, que nos foi informado através dos noticiários, é que o risco era baixo. Entretanto, nós tínhamos um potencial de dano muito alto. Tanto é que o índice de letalidade, que foi o que ocasionou, foi enorme, foi absurdo. Se eu falo que uma pessoa que pode morrer por exposição daquele risco já é um potencial de letalidade de gravidade alto, imagina a exposição daquele número de pessoas que a gente tinha em Brumadinho. O que foi negligenciado em Brumadinho, então? Basicamente duas coisas. Mas uma delas, não há como a gente não deixar de criticar e ficarmos abismados. Se eu tenho uma possibilidade de rompimento e eu tenho um monte de gente naquela área administrativa, naquele restaurante ali embaixo, em que eles não teriam condições alguma de sobreviver no rompimento dessa barragem, nunca deveria ter sido construído restaurantes, área administrativa ali. Ou identificado o potencial de dano, o grande potencial de dano que poderia ter, a empresa deveria, há anos atrás,
quando identificado isso, já retirado o restaurante dali, a área administrativa dali, a possibilidade de pessoas passarem por ali. Então, o que foi? A empresa veio controlando a barragem, ok. Mas o grande problema foi manter as pessoas ali naquela área. Então, o que a gente coloca e quer trazer como mensagem para esse primeiro vídeo. Você como médico de segurança, você como ergonomista, você como engenheiro de segurança, como técnico de segurança, identificado um risco ocupacional, obrigatoriamente você deverá fazer o que nós chamamos de plano de ação. Esse plano de ação é o que medidas eu vou tomar para eliminar ou neutralizar aquele risco. Lembrando que as primeiras medidas são os equipamentos de proteção coletiva, não é o uso de EPI. Identifiquei o risco, vou entregar protetor auricular. Não, eu identifiquei o risco ruído. O que eu vou fazer primeiro? Eliminar o risco do ruído, tomar medidas, condutas de engenharia para que eu elimine o risco ruído. No caso de eu não conseguir eliminar esse risco ruído, ou no caso de ser temporário o uso do equipamento de proteção auditiva, eu vou entregar o EPI, mas vou tentar tomar as medidas de segurança. Só vou manter o uso do EPI se eu não conseguir eliminar o risco do ruído. Então, eu identifiquei o risco, vou fazer obrigatoriamente um plano de ação. Feito o plano de ação, eu vou identificar o score do risco. Ou seja, eu vou analisar qual a probabilidade do risco e qual o potencial de letalidade desse risco para ver quando que eu vou tomar as medidas. Se eu vou tomar a medida imediata, se eu vou tomar a medida daqui 1 mês, daqui 3 meses, daqui 1 ano, e vou colocar isso dentro do meu programa de gerenciamento de riscos. Era isso que eu queria dizer e espero que vocês tenham gostado aí dessa nossa primeira aula, da nossa terceira temporada de O Tema É, e até a próxima. Muito obrigado. Esqueci de uma coisa. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva aí embaixo e passe a receber as nossas notícias. Lembrando também, inscreva-se lá na nossa rede de peritos, www.rededeperitos.com.br, veja os nossos cursos lá no institutoimersão.com.br, conheça os nossos softwares na MedSafe Solution. Até mais, pessoal!